É um prazer estar com vocês nesses 30 anos do Instituto Avisalá e agradeço muito o convite para a gente poder conversar aqui no canal Avisalá Convida. Bem, eu sou Denise Nalini, sou doutora em Educação e Arte pela Universidade de São Paulo. O meu tema de trabalho no doutorado foi a criança de 0 a 3 e a arte contemporânea. E trabalho há muitos anos no Instituto. A intenção que a gente possa refletir um pouco sobre práticas que são recorrentes no cotidiano da educação infantil. Então, ao que eu estou me referindo? Eu estou me referindo a propostas que são feitas pelas crianças, pelos professores no seu cotidiano, que normalmente tem uma intenção de ensinar coisas ou de propiciar o desenvolvimento das crianças. Essas práticas, a gente costuma brincar que elas vêm praticamente com a argamassa do prédio, como colorir desenhos xilografados ou mesmo as datas comemorativas. A intenção do professor é sempre uma boa intenção. O professor, ao propor isso para as crianças, ele avalia que ele está fazendo um trabalho com as crianças, que ele está dando possibilidade para as crianças pensarem sobre os limites do papel ou não, né? Mas, na verdade, uma das coisas que a gente precisa pensar e pensar seriamente é que nenhuma prática ela está desvinculada das concepções que ela carrega. Então, na história da educação infantil e do trabalho com arte, a gente pode marcar algumas tendências que se encontram hoje muito amalgamadas no cotidiano. Então, uma dessas tendências é uma tendência tradicional. Qual é ela? Os professores trabalham muito com desenhos para colorir. Essa prática, ela nasce de uma concepção de que a criança precisa ser ensinada a se manter nos limites e conhecer técnicas de artes para que o seu desenho possa ser bom. Ela tem uma intenção muito clara, que é uma intenção de ensinar a seguir ordens. Então a criança recebe uma folha, um papel, já com um desenho pronto. Normalmente, hoje, a gente percebe que os desenhos estão muito ligados à cultura de massa, então ela vai pintar a Peppa Pig ou a galinha pintadinha. E o que ela está podendo aprender ali? Em termos de desenvolvimento da linguagem do desenho ou da pintura, ela está podendo ter muito pouco para pensar. Porque ela tem um desenho que é absolutamente estereotipado e é um desenho que ela já tem acesso o tempo todo, por isso que ela gosta, e ela não vai fazer nada além do que trabalhar com um papel que já está dado e um determinado material, porque nesta concepção não tem nem escolha de material. A criança recebe um giz de cera e recebe um papel e ela vai colorir. E a avaliação da professora também fica muito empobrecida, porque a avaliação a criança conseguiu colorir bem ou mal. Então, esse tipo de prática contribui muito pouco para o processo de aprendizagem das crianças, mas ele ainda continua no nosso cotidiano. Uma segunda tendência que é bastante forte e que a gente encontra com grande frequência é o trabalho com as datas comemorativas. Então, é interessante pensar sobre isso, porque as datas comemorativas, elas vêm na educação infantil, elas retornam à educação infantil com muita força no período da ditadura. E ela é um instrumento de controle da prática do professor, porque ela trata e ela define conteúdos a serem trabalhados com as crianças. Normalmente conteúdos curtos, que não serão aprofundados. Então, por exemplo, o professor tem em maio o Dia das Mães e ele vai trabalhar com o Dia das Mães. Então, ou ele dá uma folhinha para a criança colorir, ou ele leva para casa, porque normalmente no trabalho com datas comemorativas, como é um trabalho que ele perpassa a relação familiar,
todo mundo gosta, porque ele enche pastas. E eu costumo dizer, ele enche pastas, mas não faz ninguém pensar. Então, os acabamentos normalmente são feitos pelas professoras que levam para casa, para que o trabalho tenha um produto bonito, e ele não revela as reais capacidades das crianças e nem ajuda a gente a entender qual que é o percurso ou qual é a pesquisa que essa criança está fazendo. Então eu costumo dizer que o trabalho com datas comemorativas ele tem um efeito nefasto tanto na ação do professor quanto na possibilidade de construção e de criação da criança. Porque ele transforma professor e aluno, ele enjaula o professor e a criança. Uma outra prática também muito comum e que ela vem ganhando força desde os anos 40, principalmente nos anos 60, foi a ideia do desenho livre. Então as crianças têm que desenhar livremente, as crianças têm que ser livres no seu desenho. Bem, então essa tendência ela alterou de fato muitas práticas cotidianas que a gente trouxe e ela pôs um foco e um olhar sobre a produção da criança. Mas ao mesmo tempo que ela faz esse tipo de coisa, de pôr um foco e um olhar sobre o que a criança é capaz de fazer, ela também abandona a criança ao que ela pode fazer. Ou seja, quando eu trabalho com as crianças do desenho livre, eu estou dando espaço para as crianças poderem fazer um percurso de pesquisa. Ok, só que se esse percurso não for compartilhado com o professor, não for acompanhado pelo professor, e se o professor não trouxer desafios significativos, a possibilidade de avanço da criança também fica muito reduzida. Então, aparentemente, eu tenho uma liberdade e uma espontaneidade garantida, mas eu não tenho garantia de um acompanhamento e de um percurso que vai tendo uma série de desafios, os quais as crianças vão podendo superar e construir produções cada vez mais elaboradas. Então essas reflexões são super importantes que a gente tenha, porque ou a gente tem, e uma coisa muito comum é que no cotidiano você tenha práticas, essas práticas todas amalgamadas. Então a criança chega e ela faz um desenho livre, depois ela vai pintar o coelho da Páscoa, ou ela vai colar algodão na orelha do coelho, ou ela vai fazer uma máscara, e depois disso aí ela vai poder pintar, mas se ela pintar a professora vai ensinar o uso da tinta ou o uso de uma técnica determinada, então é pintar com esponjinha. Então essas ações todas, como eu estava mostrando para vocês, que estão emboladas no cotidiano e a intenção do professor é sempre muito boa, porque o que a gente tem de mais rico na escola é esse encontro entre um professor e uma criança, os dois dispostos, digamos, a investir nos seus processos de aprendizagem e de ensino. Essa riqueza, com práticas desse tipo e amalgamadas, ela é perdida, porque nem a potência do olhar do professor ajuda o processo da criança, nem a criança vai ter desafios significativos para poder avançar. Não, essa tem sido uma discussão que ela aparece com bastante recorrência no material que a gente produz nas revistas do Avisa Lá, por exemplo. Então, quando a gente relata práticas de professoras que ousam, ao propor intervenções gráficas pautadas nos desenhos das próprias crianças, já é um modelo de referência de como eu, professor, posso enriquecer o meu fazer saindo desta armadilha que a gente se encontra. Ou mesmo nessa revista aqui, a expressão em gestos e materiais,
com um artigo que trabalha a partir de elementos naturais com construção de mandalas inspiradas no Robert Smithson, que é um artista contemporâneo. Então, as crianças, e quando a gente pensa a arte para as crianças não estão alijadas do mundo, porque no cotidiano delas, elas já veem televisão, elas já são alimentadas por muitas imagens. Então a proposta é que a escola de educação infantil e as creches possam trazer esse universo da arte de forma enriquecida para as crianças. Eu gostaria também, aproveitando aqui esse espaço, de refletir que isso também não significa que a gente vai trazer um determinado artista para as crianças reproduzirem. Então eu trago a Tarsila do Amaral, que faz uma transformação no olhar sobre o Brasil em 1920 e dou para as crianças copiarem aquele desenho ou pintarem a Tarsila do Amaral. Então isso não contribui para uma construção de um processo de criação e não combina com a pesquisa, né, e os estudos que a gente tem hoje em arte. Então é bacana pensar, então refletir sobre isso. Tá, mas eu quero trazer a arte que está acontecendo hoje. Como é que eu trago isso para as crianças, né? Então, em nossas formações ou nas discussões com os professores, eu volto a repetir que a gente tem um encontro muito rico entre um professor que é um ser pensante, que é um ser que também está em busca no seu próprio processo e que identifica dessa produção humana contemporânea que acontece coisas que são absolutamente singulares e que fazem um link com as suas crianças. Então, uma das professoras resolveu trabalhar com o divisor da Lígia Pepe. O divisor da Lígia Pepe é um grande pano branco com vários cortes onde muitas pessoas colocam o pescoço e saem andando. Então, é um coletivo que se movimenta. Então, esse trabalho da Lígia Pepe, que estava relacionado à questão de como é que as pessoas são um coletivo, como é que elas se tornam individual, como é que esse coletivo se move, ele traz uma reflexão muito interessante para as crianças também. Então, quando a professora pega um pano branco e faz cortes e põe as crianças para brincar com esse pano, a gente está conseguindo realizar um encontro entre uma arte que é viva e que faz sentido com essa maneira de pensar e de produzir desta criança, não é? E esse artista, de fato, alimenta esse processo das crianças. Então, o artista ele alimenta não só o professor, e o professor precisa ter muita clareza que o tempo todo ele é um curador. É ele quem seleciona, né, quais são as imagens, quais são os conteúdos que vão ser trabalhados para aquele grupo. Porque o professor, de fato, é a pessoa que, em contato com as suas crianças, pode ler das produções, dos desenhos que elas já fazem, quais são os desafios que nós vamos propor, né? Então, acho que são algumas provocações para a gente começar a olhar para a prática da gente, né? Dessa prática que a gente encontra aí no cotidiano, e refletir um pouco, de fato, as propostas que eu faço, elas encontram eco nas ações das crianças? Se as minhas propostas de trabalho significam que a criança vai ficar durante muito tempo parada com um papel na mão, desenhando, essa prática é significativa? Eu entro num espaço onde todas as produções são iguais, eu estou garantindo a singularidade e o olhar que é muito de cada aluno. Eu consigo mostrar isso para as famílias. Então eu acho que nesse Avisalá Convida, a ideia é a gente
começar a pensar sobre isso. Eu agradeço novamente a oportunidade e espero encontrar com vocês em outras oportunidades. Muito obrigada e até já.